Graça, paz, meus irmãos, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Desejaríamos hoje estarmos juntos, bendizendo o nome do Senhor de maneira coletiva, pública, bendizer a Deus pelos seus feitos em nossa vida, pela sua redenção, salvação que Ele concedeu a cada um de nós, ao seu povo. Mas por enquanto estamos com dificuldades de nos ajuntarmos por conta do vírus, do Covid-19. Então, pelo fato dos ditames que foram dados pela OMS e o Ministério da Saúde, não podemos, por enquanto, nos encontrar. Mas eu creio que Deus pode reverter essa situação. Como sei também, meu irmão, que você crer que Deus pode mudar a circunstância, melhor dizendo, mudar essa adversidade e que nós possamos nos ajuntarmos, orar uns pelos outros, ver os irmãos, abraçarmos para a glória do seu nome. Continuemos em oração, essa é a nossa vigilância, para que o nome de Jesus seja assim honrado, glorificado, e se tivermos oportunidade de pregar a palavra do Senhor, que assim o fazemos para que Jesus seja assim conhecido e o nome dele seja glorificado. É certo que nós estamos vivendo, queridos, em um colapso econômico, colapso na saúde, um colapso político. Não basta esse vírus, a nossa nação passa por uma crise política, mas também nós passamos por uma crise moral. Então, que Deus possa mudar essa história, mudar essa situação, e a sua palavra, ela nos mostra e nos apresenta promessas da parte de Deus em que nós podemos assim, ou possamos nos apropriar daquilo que o Senhor realizou. Então, é tempo de crise, é tempo de colapso, é tempo de incerteza, e a solução é Deus. É por isso que eu quero trazer o tema de hoje, um texto bastante conhecido, já preguei para vocês esse texto. Nosso presbítero Ivaldo também já pregou sobre esse texto, nós já lemos esse texto, então é bem conhecido, mas eu quero trazer à memória. Esse texto é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, aquele relato do Senhor, e o tema é Deus, solução do colapso, da crise, das incertezas. Vamos ter uma palavra de oração pedindo que Deus venha aplicar sua palavra a nós. Deus, nosso Senhor, santo e amado, Pai de toda glória, vem com teu Espírito abrir nossa mente e coração para compreendermos a tua palavra, vivermos ela e refletirmos Jesus. Seja conosco, para a glória do teu nome, é nossa oração. Amém. Pois bem, queridos, capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois bem, esse contexto, como todos já sabem, o rei Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém ao Senhor. E nesta festa de inauguração, de início, de começo, o texto diz que a glória do Senhor encheu o templo. E o povo, por ter visto a glória do Senhor se manifestar, prostrou-se diante dele e o adorou. Deus, então, aparece a Salomão, fala com Salomão e traz essa promessa que está aqui no verso 14. Se houver, diz o Senhor, se houver que o povo volte as costas para a minha palavra, me desobedeça, e eu traga juízo sobre a nação e sobre o povo dele, o Senhor diz, olha, se vocês se humilharem, orar, me buscar, essa situação ela será revertida. É essa a promessa de Deus à luz do texto em que nós estamos. E aqui nós podemos aprender algumas coisas, alguns detalhes em que nós podemos aplicar elas em nossa vida. A primeira delas, o povo de Deus, a igreja do Senhor,
precisa se humilhar diante de Deus. Uma vez que nós estamos passando em uma crise, a igreja do Senhor, praticamente toda ela, digo praticamente toda porque não são todos, mas praticamente toda ela voltou as costas à palavra do Senhor. Está difícil ver as escrituras nos púlpitos das igrejas, sendo pregada, sendo anunciada. Nós estamos vendo um colapso na nossa política, corrupção. Então, a primeira coisa que nós aprendemos à luz do texto, diante dessa promessa, é que nós devemos se humilhar ante a face de Deus. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, nesta medida, queridos, que a obediência produz bênção, é exatamente nesta humilhação. Quando nós desobedecemos o Senhor, a igreja de Deus, eu não estou falando juízo eterno, isso já foi colocado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando de disciplina para o povo de Deus, mas juízo para aqueles que não conhecem o Senhor. Juízos temporais e também juízos eternos. Pode vir sobre aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo. Mas quando, queridos, tanto a igreja está se amoldando ao mundo e volta as costas à palavra do Senhor, é tempo de nos humilharmos. É tempo de haver arrependimento. Então, quando a nação, quando a igreja do Senhor vira as costas para Deus, rejeitando sua palavra, rejeitando a lei, escarnecendo da palavra do Senhor, entregando-se a toda sorte de aberrações morais, promovendo o mal, nós precisamos voltar para o Senhor. Porque há aqui juízo divino. E o juízo de Deus, quando a igreja do Senhor volta as costas para Ele, o juízo de Deus é inevitável. Então a humilhação diante do poderoso Deus, diante da mão poderosa do Senhor, é o caminho que pode haver a restauração. Enquanto o povo, queridos, endurecer a sua cerviz, como diz as Escrituras, o pescoço, não sendo sensível à voz da sua palavra, não sendo sensível ao Espírito Santo do Senhor, não sendo sensível àquilo que Deus tem nos ensinado, e temos sido assim, duros de coração, duros de cerviz, não obedecendo, não ouvindo a voz do Senhor, Deus vem com disciplina. Por causa da desobediência, tanto do povo, e a gente não vai falar da sociedade que não conhece Deus. A maioria dela esqueceu do Senhor, esqueceu de sua palavra. Então, queridos, enquanto o povo tiver a dura cerviz, não vai haver, queridos, uma restauração e uma mudança. Então, o juízo, como diz Pedro, começa pela casa de Deus. Por isso, só uma igreja quebrantada, humilhada diante do Senhor, pode trazer uma nação ao arrependimento. Pode mudar a situação em que nós nos encontramos. Só quando a igreja se arrepende, se humilha diante do Senhor, é que Deus visita o seu povo, é que Deus salva vidas, é que Deus perdoa vidas através de Jesus Cristo. Outro ponto que nós aprendemos em tempo de colapso, de crise, de incerteza, é que o povo de Deus ele deve orar com fervor. Fervor é aquele desejo intenso no coração. Porque veja o que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele diz, orar e me buscar. Meus queridos e amados irmãos, o pecado ele produz sofrimento para a nação, mas a oração diante do Senhor pode mudar o caminho e pode abrir o caminho para que todos os problemas sejam solucionados. Então, quando a igreja se prostra diante do Senhor e passa a orar, Deus restaura não somente a igreja, mas também a nação, porque a bênção de Deus caindo sobre o seu povo vai reverberar, vai cair sobre as nações, sobre o povo que ainda não conhece o Senhor. Então, queridos, quando a igreja ela ora, Deus vai agir, Deus vai derramar as suas bênçãos.
Então, queridos, a oração é unir a nossa fraqueza, a nossa incapacidade e confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e sua mão onipotente. Então, quando a igreja se prostra em oração diante de Deus para buscar a sua face, Deus restaura e pode até trazer, segundo o seu querer, um avivamento. Um avivamento para que a situação seja assim mudada. Queridos, em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de incerteza, em tempos de colapso, outro ponto que a gente pode ver à luz do texto é que o povo de Deus precisa abandonar os seus maus caminhos, os seus pecados. Porque o verso ainda diz assim: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, orar e se converter dos seus maus caminhos. E aqui, queridos, é um ponto central e importante na vida do povo de Deus, da igreja do Senhor. Porque os pecados do povo de Deus são mais graves do que os pecados das demais pessoas. Das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Nós, a igreja, temos conhecimento da verdade, que é Jesus. Então nós, muitas vezes, pelos nossos pecados, fazemos as outras pessoas que não conhecem Jesus tropeçar. Então o povo de Deus, muitas vezes, denuncia o pecado, fala o pecado publicamente de determinadas pessoas, da sociedade, da nação, mas ela mesma está, queridos, praticando seus pecados secretos, escondidos. Então, quando um cristão ele cai, a sua queda torna-se um tropeço para quem é incrédulo, para quem ainda não creu no Senhor. O caminho da restauração, o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da saúde espiritual e emocional passa por uma confissão e abandono de pecado. É nós confessarmos o pecado, mas não basta confessarmos, é preciso abandonar, porque o verso diz: se converter dos seus maus caminhos. Então, uma igreja mundana, uma igreja que deixou o mundo entrar em sua própria vida, ela perde o seu sabor. É o sal que perdeu o sabor, que não dá mais gosto ao alimento. É uma luz que está apagada, queridos. O povo de Deus, ele é convocado por Deus, pelo Senhor, a se converter dos seus maus caminhos, a abandonar os seus erros. E quando isso acontece, então vem a cura espiritual, tanto para a igreja, quanto para aqueles que ainda não conhecem a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quarto ponto e último: quando nós estamos numa crise, num colapso, na incerteza, na desesperança em que nós nos encontramos, quando nós nos voltamos para Deus, Deus pode curar uma nação. Deus pode curar a terra. Porque o verso 15 agora diz assim: então, depois da oração, depois do abandono, o Senhor diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, o pecado do povo de Deus, e sararei a terra, a nação. Então o povo de Deus precisa passar pelo arrependimento para ser perdoado, para ser curado. E daí o nosso país, a nossa nação que está doente, que está caída em seus próprios pecados, seja onde for, as nossas instituições governamentais é uma vergonha para o seu povo. As famílias é uma vergonha, porque há divórcio, há intrigas. As indústrias, há corrupção. Nas escolas é ensinado algo que não é de Deus. Então, queridos, a nossa nação, ela passa por pecados, e o pecado ofende o Senhor. Então o povo de Deus, em terceiro ponto, como citamos, precisa se arrepender, precisa abandonar os seus pecados para que as pessoas vejam a manifestação da graça de Deus e do favor de Deus em Jesus Cristo. Então há, queridos, uma vergonha moral em nosso país,
A nação foi ferida e é ferida por golpes de corrupção política. Setores da nossa sociedade, queridos, está totalmente corrompida. A solução para o Brasil, a solução para a nossa nação não está, querido, na decisão do nosso presidente, não está na decisão do STF, não está na decisão do nosso Senado, não está na decisão, seja de quem for, autoridade terrena. A solução para o nosso país está em Deus, está no Senhor. Se nós, a igreja do Senhor, o seu povo, se voltar para Deus com arrependimento, Ele se voltará para nós com graça e com misericórdia. E Deus pode trazer salvação onde não há salvação. Então Jesus é o meio pelo qual nós precisamos nos arrepender, abandonar os nossos pecados, humilhar e orar. Não tem como orar a Deus, não tem como se humilhar, não tem como abandonar os pecados, se não passar pela pessoa de Jesus Cristo, que é o mediador. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É tempo de nós abandonarmos os nossos erros. É tempo de orarmos. É tempo de nos humilharmos. Que essa palavra esteja no nosso coração, na nossa vida, e que não seja isso esquecido, que o Espírito de Deus faça uma grande obra na vida da sua igreja. Vamos orar para terminar essa mensagem, pedindo que Deus possa nos abençoar. Deus traz, Senhor, constrange nosso coração a abandonar os nossos erros e pecados, a vivermos para o Teu nome, para a Tua glória, fazermos somente a Tua vontade, porque a nossa alegria está na Tua vontade. Isso nós oramos por meio daquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, e que está à direita do Senhor. Nós oramos assim por Ele. Amém. Deus derrame toda sorte de bênção e graça na sua vida, meus irmãos. Amém.